Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula live da semana. Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos que nós já iniciamos na aula passada. Nós vamos dar continuidade naquele nosso fichamento teórico, tá? Lembrando que vocês podem ter acesso a esse material pelo Google Classroom, beleza? Como ninguém mandou nenhuma dúvida ao longo dessa semana, eu imagino que vocês estejam aí em pleno entendimento das coisas, da matéria, e não estão tendo maiores problemas para acompanhar os nossos estudos, beleza? Então, continuando, vou projetar aqui minha tela. Aqui está a tela projetada. Lembrando que esses slides vocês têm acesso pelo Classroom, tá? Então é o seguinte, na aula passada, nós retomamos alguns conteúdos, né, sobre a origem do termo, da palavra trabalho, como que o trabalho ele foi entendido ao longo das eras, falamos da Grécia Antiga, né, que era o trabalho, ele embrutecia o humano, então as atividades mais nobres eram as intelectuais. Na Europa medieval, a sociedade era dividida entre os que trabalhavam, os que guerreavam e os que rezavam, então, normalmente o trabalho é entendido como uma coisa negativa. Na Idade Moderna, por conta do advento do capitalismo, modifica-se completamente as bases, as estruturas econômicas e sociais, e o pensamento em torno do trabalho ele precisa ser revisto, e ele acaba por ser transformado. Nós vimos também aqui, já citado, esse autor chamado Max Weber, que hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. O Max Weber ele estudou a lógica da ideologia capitalista e tentou pensar estruturas culturais e religiosas em torno dessa ideologia capitalista, né? E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Só que é o seguinte, apesar do capitalismo ele ter modificado um pouco a maneira como se pensa e entende-se o trabalho na sociedade, ainda assim, essa lógica capitalista de acumulação de capital, de exploração e etc., de enriquecimento, ela trouxe consigo as explorações dos trabalhadores, péssimas condições de trabalho e mais uma série de problemas, inclusive alguns desses problemas ligados às pesquisas que eu pedi para que vocês realizassem. Nós falamos também sobre as teorias de Karl Marx. Karl Marx é um carinha muito polêmico, mas também muito importante para a gente poder entender as estruturas econômicas da sociedade da qual a gente faz parte. O Karl Marx ele examinou o mundo do trabalho na compreensão da vida social, pensando aí numa questão puramente econômica e como que essas questões econômicas influenciam diretamente na sociedade. Ele entende que a sociedade de classes ela é definida pela posição que você ocupa no processo produtivo, ou seja, ou você é dono dos meios de produção, burguês, uma pessoa com dinheiro, né, o dono da fábrica, ou você é um não proprietário desses meios de produção, ou seja, você é um proletário, um empregado, uma pessoa que se submete à exploração do trabalho de outro para poder sobreviver e ganhar a sua vida. É identificado 3 elementos nesse processo, né, a força de trabalho, o objeto de trabalho, o meio de trabalho. A força de trabalho é o potencial humano, a habilidade de trabalhar que as pessoas possuem. O objeto de trabalho é aquilo que será modificado, ou seja, a matéria-prima. E o meio de trabalho são os instrumentos utilizados, incluso aí a própria fábrica, os próprios mecanismos para se trabalhar. As sociedades capitalistas de trabalho, ele é empregado para produzir algum tipo de valor, e o próprio trabalho ele se torna um produto. Então, você não trabalha para custear a sua vida com os frutos do seu trabalho. Você trabalha para ter dinheiro, para que com esse dinheiro você custeie sua vida. Isso provoca uma coisa que Marx chamou de alienação do trabalho. Por quê? Porque o trabalhador ele não é mais dono daquilo que ele produz, ele é dono apenas do próprio trabalho dele. Então ele vende a sua força de trabalho para que com o dinheiro ele se sustente, sobreviva, etc. Né?
Nós vimos o conceito de lucro, que o lucro, ele é o excedente econômico, né, obtido com a troca ou a venda do produto. Então, o produto ele tem um custo para ser produzido, incluso aí o valor da mão de obra, né, o valor do trabalhador. O que se vende, naturalmente se vende acima do valor de produção, é justamente para que se obtenha lucro. E o lucro, ele é do burguês, ele é do dono dos meios de produção. Outra forma dos dos donos dos meios de produção, né, os burgueses, as camadas mais ricas, ganharem mais dinheiro é justamente explorando seus trabalhadores. E uma forma de exploração é a famosa mais-valia. Ou seja, a mais-valia é o tanto que o trabalhador produz e o tanto que o trabalhador recebe. Naturalmente, o tanto que ele recebe é infinitamente menor do que o tanto que ele produz. Então, se em um mês ele produziu lá vários objetos que somados dão ali um valor de mercado, sei lá, de 10 mil reais, se a gente for analisar a folha salarial dele, vai estar lá 2 mil reais. Ou seja, a diferença entre o tanto que ele produziu e o tanto que ele trabalhou também é um excedente da produção que fica nas mãos do patrão, que fica nas mãos dos burgueses, né, dos donos dos meios de produção. E o nome que se dá para isso é mais-valia. Existem duas formas de se obter a mais-valia. A primeira delas é a absoluta, aumentando as horas de trabalho, fazendo com que ele produza mais. Você aumenta as horas de trabalho e não paga mais por ele, ou paga um valor ínfimo para ele, né, as famosas horas extras, né, o tanto que você rende por tanto que você recebe. E a mais-valia relativa é quando você cria condições para que esse trabalhador produza mais. Ou seja, mais mecanismos, mais tecnologia, mais ferramentas que vão fazer com que ele produza mais e mais e mais sem precisar aumentar as horas de trabalho. Ok. Por um lado, isso daí pode até ser bom. O problema é, o trabalhador não recebe nada mais por isso. Então, ele trabalha mais, mas não recebe mais. Então, para a gente raciocinar uma coisa é o valor pago pelo burguês pela venda da força de trabalho, isto é, o salário. A outra é o quanto esse trabalhador rende ao capitalista, ou seja, o trabalhador ele trabalha muito mais do que ele de fato recebe pelo seu trabalho, né? E a própria exploração dessa força de trabalho do trabalhador, ela começa quando os próprios trabalhadores não são donos dos frutos do seu trabalho. Eles apenas estão ali, literalmente, se vendendo. Eles estão vendendo a si mesmos. Né? Enquanto pessoas, eles estão se apresentando para o mundo, se vendendo a sua força de trabalho, gastando o seu físico, o seu intelectual, e recebendo por isso. Mas os frutos do seu trabalho não são deles. Isso gera naturalmente uma divisão social do trabalho nessa sociedade capitalista, e o trabalhador ele é submetido a um processo de alienação, ou seja, ele produz, mas não detém, não é dono daquilo que ele produz. E o caráter contraditório dessas relações de trabalho está no fato de que aumenta-se a produtividade, mas não melhora-se a condição de vida. Ou seja, o trabalhador ele trabalha mais, ele produz mais, mas ele não ganha mais por isso. Ele não recebe mais por isso. Ele não melhora as suas condições de vida por isso. Salvo raríssimas exceções, quando possui esse plano de carreira, na qual a pessoa vai ascendendo em cargos, vai ganhando promoções e bônus, etc. Do contrário, ela entrou naquele cargo, ela vai morrer trabalhando ali. Ela vai provavelmente trabalhar muito, quase que a própria exaustão mesmo. Né? E aí, finalmente, nós chegamos nessa teoria do senhor Max Weber. O Weber, ele é também conterrâneo de Karl Marx, né, alemão. Ele tem uma outra linha de pensamento de Marx, que não necessariamente contradiz o Marx, mas talvez ali analisa as raízes do capitalismo, né? Tanto que o Weber ele fica extremamente famoso. Uma das principais obras dele é por um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, vejam, ele inverte os valores ali. Ele apresenta o protestantismo, uma religião extremamente difundida na Europa, né? E também no restante do mundo, incluso aí o Brasil, só que aqui no Brasil ela ganhou outro nome. Então, ele apresenta que o protestantismo, essa religião, ela possui uma ética, um código todo de conduta e etc.
que de fato possui, mas que o capitalismo possui em si um espírito, ou seja, uma maneira de operar, um modus operandi que é próprio dele, né? O Weber, ele parte do ponto de vista diferente do Marx, tá? Ele propõe uma compreensão do capitalismo que parte do âmbito cultural em vez do econômico, não deixando o econômico de lado, tá? Ele identifica que havia presença muito significativa de protestantes entre os empresários e os trabalhadores qualificados nos países capitalistas mais industrializados. Por exemplo, Inglaterra, a França, a própria Alemanha, né? Então, sendo assim, ele imagina, e ele acaba por comprovar em algumas teorias dele, que deveria existir uma relação entre certos valores dessa vertente religiosa e a origem do capitalismo moderno. Então é o seguinte, para isso, a gente vai ter que pensar um pouquinho historicamente, tá? Seguinte, historicamente falando, a Europa, ela ficou muito tempo nas mãos de uma única religião, né? A religião católica. Isso durante a Idade Medieval, que vai aproximadamente do século V ao século XIV, XV, mais ou menos por aí, né? Então, nesse tempo, todo um conjunto de valores único e exclusivo do catolicismo controlava a Europa, que era basicamente o centro de produção intelectual do mundo, né? Principalmente no caso, a maior referência que nós temos enquanto formação científica, ocidental, no nosso caso, tá? Não estou desconsiderando ou desmerecendo o Oriente, e nem os povos africanos e suas produções intelectuais, mas a referência que nós temos enquanto civilização é a europeia ocidental. Então, normalmente menciona-se muito mais a europeia do que outros tantos povos. A Europa ela ficou sob domínio católico medieval durante muito tempo, e o catolicismo tinha um modo próprio de controlar as coisas, principalmente a religião católica mais das antigas, né? Por que eu falo isso? Porque o catolicismo sofreu diversas modificações. O catolicismo hoje, 2020, não é o mesmo de lá, de 1300 e qualquer coisa, do ano 900 e qualquer coisa, não. Sofreram muitas modificações, muitas. Desde ali do advento do catolicismo, por iniciativa dos próprios apóstolos, né, até o que ele é hoje, ele foi rigorosamente modificado ao longo do tempo, o que é perfeitamente natural. Em alguns pontos é até muito bom que se modifique mesmo. Então, a Igreja Católica controlava tudo. Tá? Então, a gente já falou, né? Na Idade Medieval, né, na Era Medieval, a sociedade era dividida entre os que rezavam, o alto clero, né, a igreja, os membros da igreja e tudo mais. Esses eram sustentados por impostos direcionados ali à religião católica e pelo próprio cargo que eles dispunham no catolicismo. Existia uma hierarquia muito, muito forte, muito presente, né? Do padre ao papa era um abismo gigantesco, né? Incluso ali nessa casta, né, dos que rezavam, nesse estamento das pessoas que rezavam na Idade Média, tinha-se incluso ali os nobres, que eram aqueles descendentes de famílias mais tradicionais, antigas, consequentemente ricos também, que controlavam terras, que tinham vínculos mais íntimos com os membros mais altos religiosos e tudo mais. Abaixo desses, tinha-se um subestamento, aí, um segundo estamento, que era dos que guerreavam, que eram dos soldados, né? Os soldados, eles tinham um prestígio um pouco diferente, porque na era medieval, a guerra, ela era uma ferramenta muito importante, inclusive para questões de expansão econômica da própria igreja. Então, a guerra, ela era fortemente financiada, ela era fortemente incentivada, era uma prática perfeitamente comum. Aliás, até hoje, não existe
coisa talvez mais lucrativa do que a guerra. E existem várias formas de fazer guerra, principalmente hoje com tecnologia, mas não é esse o caso. Então, os que rezavam, os que guerreavam, e abaixo desses, a ralé de todas, né, a última dos últimos estamentos ali, os que menos tinham direitos, mas os que mais acumulavam deveres, e eram os mais explorados, eram os que trabalhavam, ou seja, os camponeses, os plebeus, os comuns. Esses trabalhavam arduamente, pagavam impostos, não eram donos de absolutamente nada, nem sequer da própria vida, né? A vida pertencia a Deus, né? Como alguns justificam até hoje. Então, eles não eram donos nem sequer de si mesmos. Consequentemente, não tinham direitos praticamente nenhum, mas acumulavam infinitos e infinitos deveres. Nessa época, o lucro, a riqueza, ela era condenada pela igreja. Mas a própria igreja católica acumulava esses bens, acumulava essa riqueza e lucrava na exploração dos demais, cobrando impostos, vendendo terras, financiando guerras e por aí vai. Então, a contradição que morava aí nesse período era justamente de que o lucro, a usura, a riqueza, a pompa, ela é condenada pela igreja. Ok, mas a própria igreja pratica essas coisas, né? Vejam, por exemplo, o Papa, ele vivia adornado em ouro, cetro de ouro, manto com fios de ouro, pedras preciosas, coroa cravejada, e mais uma infinidade de coisas. Algumas coisas beiravam até o ridículo, mas eram ali, né, banquetes suntuosos, os melhores vinhos, as melhores comidas, as festas magnânimas e tudo mais. No entanto, eles condenavam tudo isso, condenavam o lucro e tal. O lucro, a usura, a riqueza, né, ela é proibida aos demais. A nós, tudo bem, né, porque está santificado, pelo jeito. Então, durante muito tempo, o trabalho ele foi visto com essa maneira negativa, porque trabalhar demais para lucrar, para enriquecer, é ruim perante os olhos divinos, né? Aí vem um tal de Martim Lutero, começa a quebrar algumas bases dogmáticas e teóricas, históricas também da Igreja Católica, funda, juntamente com uma série de seguidores dele, funda uma religião chamada, que ficou conhecida como protestantismo, mas também pode ser chamada de luteranismo, e essa religião, ela dá vazão para outras tantas que surgem, né, o calvinismo, a igreja anglicana e por aí vai. E essa religião, diferentemente da católica medieval, ela não entendia o lucro, a riqueza, o enriquecimento como um pecado, como um ato pecaminoso. Essas religiões já entendiam a riqueza como fruto de um dom divino. Então, se você enriqueceu com o seu trabalho, você enriqueceu com as suas habilidades de maneira honesta, evidentemente, então você é um predestinado. Então você está predestinado à salvação aos olhos de Deus, você é benquisto. Ou seja, o protestantismo incentivava as pessoas a buscarem melhores condições econômicas, a enriquecerem, como os antigos falavam, meu avô, por exemplo, falava bastante, ao vencer na vida, né, ao enriquecer. Então, o protestantismo, o luteranismo, o calvinismo também, eles incentivavam tudo isso muito fortemente. E isso quebrou essas bases de controle econômico da Igreja Católica. Por quê? Porque justamente com o surgimento do protestantismo e o refortalecimento dos estados nacionais controlados por grandes reinados, grandes famílias, a nova formação política geográfica da Europa, né, a divisão em reinos, o aparecimento dos novos reinados, das novas constituições políticas, começaram cada vez mais a se desvincular da Igreja Católica. Então agora não era mais só a Igreja Católica que mandava, que controlava todos os dogmas religiosos. Agora era possível buscar diferentes, né, pensamentos,
E isso agradou muito aos estados nacionais que estavam se formando, principalmente as famílias mais ricas, incluso também, evidentemente, as famílias mais humildes, mais pobres, que viram ali uma oportunidade para tentar enriquecer de alguma maneira que fosse, mas permanecer salva aos olhos de Deus, ou seja, não se tornar um pecaminoso, né, um criminoso religioso, por enriquecer, por ficar rico. Então, o Weber, ele vê uma correlação nisso, né? O seu argumento é que a mudança ocorrida nos valores e atitudes graças ao surgimento do protestantismo criou a predisposição ao trabalho como forma de salvação humana. O protestantismo incentivava as pessoas a trabalhar, incentivava o lucro, incentivava o enriquecimento. Os seguidores do protestantismo deveriam desenvolver, além da vocação para o trabalho, um comportamento social comedido, em que ócio, luxo e preguiça eram condenados. O ócio, né, o ócio seria o não fazer nada, seria aquela preguiça, né? Ou seja, um incentivo ao trabalho, né? O contrário do ócio seria justamente o trabalhar. O luxo e a preguiça, eles eram condenados. Então, você não iria enriquecer para viver de maneira suntuosa e palaciana, né, como um rei. Não, você iria enriquecer para viver bem, para viver estável e transferir naturalmente essa riqueza aos seus que iriam tentar, de alguma maneira, manter isso. Muito próximo de alguns argumentos dogmáticos do Velho Testamento e do judaísmo, que também pensam de maneira muito próxima a isso. Tá? Perdão. Aqui. Então, a ética protestante do trabalho, voltado para a acumulação e não para o consumo e gastos supérfluos, foi um fator cultural determinante para o desenvolvimento do capitalismo. Reparem que entendia-se que essa ética protestante, esse pensamento norteador do protestantismo do comportamento social, era para a acumulação de capital, ou seja, você ter riquezas, não necessariamente luxos, coisas assim, palacianas, absurdas. Não era ostentação. Era simplesmente o conforto de não faltar nada, o conforto de conseguir viver bem. O que eu acho extremamente válido. E não o consumo e gastos supérfluos. Tá? Ele foi um fator cultural determinante para o desenvolvimento do capitalismo. Então, o Weber, diferente do Marx, ele entendia que a estrutura capitalista ela foi consolidada não simplesmente por conta de um interesse de alguns seres humanos mais ricos, mesquinhos e exploradores, mas, talvez, muito provavelmente, por uma sucessão de fatores, incluso aí a questão cultural e religiosa, que influenciou e criou ali o ecossistema propício para que o capitalismo se desenvolvesse de fato, né? Conseguisse se proliferar nessa Europa, ao ponto de que a própria Igreja Católica cede muitos valores dela e acaba também ali tendo que se modificar, se reformar, né, para se adequar aos novos tempos. Mas é o seguinte, por que eu falei que não necessariamente as ideias de Weber, apesar de diferentes, elas contrapõem as de Marx? O Marx pensou a sociedade num plano econômico, tá? Então, tudo que ele explica dentro do capitalismo não perde validade, porque o Weber chega ali e fala, tem um elemento seguinte, a religião, não perde, se complementam, tá? Seguindo. A teoria do Emile Durkheim também é um pouco interessante, e diferente de todos os outros, o Durkheim, ele vai pensar a sociedade não apenas num ponto de vista econômico, ou a questão ali política envolvendo a exploração ou não exploração de um setor por outro setor. Ele vai pensar a sociedade como uma estrutura, tá? Então ele queria entender a sociedade. Para ele, a sociedade é uma estrutura. Tá? Assim como o corpo humano é uma estrutura também. Aliás, as origens iniciais da sociologia, e isso eu já expliquei para vocês no ano anterior, lá na introdução à sociologia, é que as origens dos primeiros pensamentos sociológicos, né, eles se dão dentro do pensamento das ciências naturais. Então, por exemplo, o estudo do corpo humano dentro da biologia foi inspirador
para o surgimento da sociologia, né? Entre muitas aspas aí, mas foi. Então, ao contrário da visão crítica estabelecida por Marx, né, Durkheim argumenta que a intensa divisão social do trabalho possibilita a existência de coesão e solidariedade social. Já vou explicar o que ele quer dizer por solidariedade, tá? Então, o Durkheim ele entendia que você dividir intensamente a sociedade em setores de trabalho, ao invés de alienar o trabalhador, possibilitaria ali uma maior coesão social e uma maior solidariedade social. Tá? Só que assim, o Durkheim, ele não entende, aqui ó, Durkheim não usa o conceito de solidariedade como sinônimo para ações altruístas. Então, solidariedade não tem nada com você ali fazer um ato de caridade, doar alimento, né, uma benfeitoria a alguém, não é nada disso, tá? A solidariedade é um tipo de elemento ou característica que explica a harmonia entre os indivíduos de uma sociedade. Então, a solidariedade para Durkheim seria um elemento que une, que conecta, que cola, uma amálgama social, ou seja, que mantém os indivíduos conectados. Uma sociedade, para ser harmônica, ela necessita de solidariedade. Solidariedade, de novo, não no sentido religioso da palavra, não no sentido bíblico da coisa, tá? Solidariedade no sentido de que um está conectado ao outro. Não porque se gostam, obrigatoriamente, mas porque dependem um do outro. Tá? Então, quanto mais solidariedade há, mais conectados e harmônicos esses indivíduos estão. Segundo ele, o grau de especialização da divisão do trabalho pode gerar dois modelos de solidariedade social. O primeiro deles é a solidariedade mecânica, e o segundo é a solidariedade orgânica. Então, quanto maior a divisão e a especialização da divisão do trabalho, divide-se a sociedade em dois tipos de solidariedade, mecânica e orgânica. Se a divisão do trabalho não produz coesão social, há um problema moral. Vejam só, as relações entre os diversos setores da sociedade não estariam prontamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes, gerando um estado de anomia, ou seja, a divisão social do trabalho ela tem por fundamento produzir coesão social. Se ela não produz coesão, é sinal de que essa sociedade está com algum problema moral. Está havendo conflito nisso. Então, as relações entre os diversos setores da sociedade não estariam prontamente regulamentadas pelas instituições sociais, ou seja, estariam em desordem, em caos, gerando um estado de anomia. Anomia é quando não há normas, não há ordem, não há organização. Sobre as solidariedades. A primeira delas, a solidariedade mecânica. Ela é típica de sociedades pré-capitalistas. Ela é marcada por baixa divisão social do trabalho. Tá? Ela é constituída a partir de uma forte identificação dos indivíduos com os costumes da comunidade. Então, num contexto em que a consciência coletiva exerce intenso poder de coerção nas ações individuais. O que seria isso? Por exemplo, sociedades pré-capitalistas. Sociedades pré-capitalistas seria a própria sociedade feudal, na qual não se tem uma grande divisão social do trabalho. O camponês, ele cuida de todo o processo produtivo. Ele vai lá, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai pegar aquele produto, vai transformar e vai vender. Então, como há pouca divisão, há pouca também interdependência. Os indivíduos eles estão ali conectados mais por uma questão de necessidade entre si mesmos, né? Então, aqui, ó, é construída a partir de uma forte identificação dos indivíduos com os costumes da comunidade. Então, os costumes imperam muito forte. Existe sempre ali alguém que vai ter a última palavra. Por quê? Porque é o mais velho, porque é o mais alto cargo religioso, porque é o mandante, porque ninguém contesta. Então, é um contexto em que a consciência coletiva ela exerce intenso poder de coerção, ou seja, de controle das ações individuais. Já a solidariedade orgânica ocorre nas sociedades mais chamadas de capitalistas, né? Seriam sociedades mais complexas, marcadas por um alto grau de divisão social do trabalho e de heterogeneidade cultural. Quando eu digo sociedades mais complexas, eu não estou dizendo que as outras sejam mais simples, é que do modelo econômico
e de organização das instituições econômicas, essas sociedades são um pouco mais simplificadas do que as capitalistas, que possuem uma alta divisão social do trabalho, né? Então, a diversidade de ocupações nessas sociedades faz com que se fortaleça a interdependência entre seus integrantes. E a coesão social depende de que as necessidades individuais sejam supridas pelo que é produzido pelos outros membros do grupo. Ou seja, quanto mais divide-se a sociedade, do ponto de vista do trabalho, né, lógico, você está dividindo ali, socialmente, na questão do trabalho, em vários setores. Então, aquilo que eu estou fazendo no meu setor vai influenciar no do outro, e eu dependo de alguns que estão ali em outro plano, diferente do meu. Então, isso gera uma cadeia de interdependência de todos. Durkheim pensava, por exemplo, a sociedade como sendo um organismo vivo, né? Então, quanto maior o grau de divisão e de especialidades, maior a necessidade de um do outro. Vejam só, nosso coração está batendo, bombeando sangue para todo o corpo. Ok, maravilhoso, que bom que continue assim. Só que não adianta nada se nosso pulmão parar, né? Então, você está lá com dificuldade de respiração, né? Sei lá, de repente você pegou essa bosta dessa Covid. Você está lá, né? Respiração toda carregada, não consegue respirar direito. Isso vai prejudicar todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Não é porque seu coração está lá bombando, né? Funcionando a todo vapor, que se outra coisa que é vital, como por exemplo, oxigenação do sangue que vai ser bombeado, parar esse setor. Então, uma interdependência entre setores. Especializa-se, divide-se, mas gera-se essa interdependência. Então, vejam só, nessas sociedades mais complexas como as capitalistas, divide-se muito o trabalho, são vários setores dentro de um mesmo local produtivo, dentro de uma fábrica, ou dentro da própria sociedade. Isso gera necessidades individuais. Naturalmente, essas necessidades individuais têm que ser supridas por outros membros de outros setores do grupo como um todo. Naturalmente, a solidariedade orgânica ela tem que ser muito mais solidificada, coesa e conectada entre os seus membros, senão ela vai gerar esse estado de caos instaurado numa sociedade. Bom, ainda temos mais alguns slides pela frente, mas isso nós vamos deixar para as próximas aulas. Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, mandem para mim, que na próxima aula eu tiro. Hoje, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês entendam e qualquer coisa podem me procurar, beleza? Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.